E aí, pessoal, vim falar com vocês a respeito de uma grande dúvida, tenho certeza. Quantos dias se deve remover uma sutura? Bem, a sutura, para você fazer uma avaliação se deve removê-la ou não, vai depender de muitos fatores. Mas, como sempre, a gente tem que partir de algum princípio. E esse princípio, geralmente, a gente absorve de literaturas. E vocês vão ver que tem diversas literaturas dando informações diferentes. Umas dizem de 3 a 5 dias, outras já diferenciam de acordo com o formato do ferimento, com o tipo do tecido que foi acometido, né? Mas isso não é somente uma questão de literatura, é uma questão também de prática clínica. Vocês vão ter, com o tempo que vocês estão já atuando na área, já uma noção de quantos dias vocês vão poder tirar essa sutura, remover essa sutura do seu paciente. Diferenciando da literatura, a sua experiência clínica vai por muitas vezes lhe dar um tempo diferente do que diz a literatura. Então, isso, como eu já disse anteriormente, depende de vários fatores. Um deles seria qual tipo de fio que você vai utilizar. Por quê? Porque existem duas diferenças principais nos fios. Os que são absorvíveis e os que não são absorvíveis. Ou seja, o que você precisa remover a sutura e os que não precisa. Porque o seu próprio corpo vai degradar esse fio, então não há necessidade de remoção da sutura. Aqui nós temos alguns tipos de fios. Tá? Independente da marca, aqui é só alguns exemplos para você. Existem outros tipos de fio, com outros fabricantes, com outras indicações inclusive. Temos aqui, por exemplo, o fio PGA, esse roxinho aqui, ele é absorvível, certo? Temos no segundo esse verdinho aqui, que é o fio de nylon, que para algumas profissões é o mais utilizado inclusive, certo? E por aí vai, outros modelos. Existem, como eu falei, mais tipos de fio com indicações específicas. Ainda temos o fio de seda e o fio de propileno. Outro fator que vai influenciar no tempo de decorrência do ferimento da sutura até quantos dias você vai remover essa sutura. É o tipo de ponto que você vai utilizar, né? Existem pontos que precisam, devido ao tipo de ferimento, um maior tempo de resistência ali naquela área para que o fio, então, consiga dar uma sustentação àquele tecido. Nesta imagem, exemplificamos para vocês alguns tipos de sutura, com diferentes tipos de ponto, ou seja, pontos individuais, pontos contínuos, diversos tipos de formas de fazer o ponto, mas isso daqui influencia no tempo de remoção da sutura também, mas os tipos de ponto não é o nosso tema de agora. Mais para frente farei outro vídeo para vocês exemplificando quais são as indicações de cada tipo de ponto. O tempo de experiência clínica é o que vai então com o tempo determinar para vocês o tempo real de remoção dessa sutura, ou seja, a avaliação clínica de vocês, como está o estado da ferida, já levando em consideração o tipo de ponto, o local onde foi feito esse ponto, o tensionamento que vocês necessitaram nesse ponto. Então, aqui temos um exemplo para vocês de uma ferida aberta, ou seja, aqui é um exemplo de uma extração dentária, em que o alvéolo está completamente livre de bordas, então, que a gente tem que fazer o quê? A síntese dessas bordas. Esse é o primeiro passo, né? A utilização, então, de um tipo de ponto adequado para que eu faça o quê? A união dessas duas bordas, certo? Nesta união aqui, em que o fio faz a sustentação do tecido para fazer a síntese, a aproximação das bordas, é esse tempo aqui o principal que eu tenho que ter de avaliação no meu tempo de sutura. Porque é esse tempo aqui que vai fazer, é esse tempo, o tempo necessário para fazer as bordas, então, cicatrizarem. Passarem a ser um tecido só, unindo as bordas. Então, este tempo aqui, que vai ficar o fio, você avalia, e aí nós temos, então, a última fase, que é essa daqui. Como o tecido vai ficar sem o fio. Uma das informações que a gente pode ter para saber também se já está na hora é se o ponto já começou a ficar frouxo.
Porque toda vez que a gente faz um procedimento, aquele tecido ali que foi submetido ao ato cirúrgico, ele tem, por vários fatores, um edema inicial. E esse edema, então, faz com que o seu ponto fique justo. Com o passar do tempo, esse tecido vai desinflamando, vai perdendo aquele edema e o ponto que estava justo passa a ficar frouxo. Esse é um dos pontos que você avalia para saber se já está na hora de tirar a sutura. Então, quantos dias são necessários para a gente ter certeza de que dê para tirar a sutura? A remoção dos pontos, o tempo necessário de cada tecido, o tempo necessário de cada ferida. Ou seja, você vai ter que avaliar se aquele tecido, as bordas já estão bem unidas, se os pontos já estão frouxos, se não há risco daquela síntese ali feita e daquela cicatrização ocorrida, ela romper, ela novamente abrir as bordas, afastar as bordas, certo? Então, o tempo é o tempo necessário de cada ferimento e de cada organismo também. Lembrando sempre, o fio deve ser o correto, mas o tempo ele é variável. Bem, então, baseado na experiência clínica, o que podemos dizer a vocês com relação a quantos dias se remove uma sutura? Geralmente, suturas realizadas intrabucal, ou seja, dentro da boca, devem ser removidas de 7 a 14 dias, observando tudo que eu acabei de falar para vocês e observando também algumas situações que podem variar, como doenças pré-existentes no paciente, tá? Como diabetes também, que vai influenciar muito nesse tempo de regeneração, nesse tempo de cicatrização. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido que vai depender muito, muito da cicatrização. A gente tira os pontos quando o tecido estiver cicatrizado. Onde cirurgias simples, na maioria das vezes, removemos os pontos com 7 dias e cirurgias um pouco mais complicadas ou que sejam de um tamanho maior até 14 dias.